Bem-vindos à aula 2, parte 2, o caminho para a mãe. E se você passou pela aula 1, pela aula 2, parte 1, parabéns! Se você fez as atividades propostas, fez a meditação da criança ferida, fantástico! Porque é preciso ativar o nosso estado adulto para que a gente possa dar conta de cuidar das nossas necessidades imaturas, para que aí sim nós possamos ir em direção à nossa mãe. Essa é a aula mais importante da jornada. No entanto, é a mais desafiadora. Então, tá preparado? Pois é, porque para tomar a mãe é preciso amadurecer. E para amadurecer, crescer, muitas vezes dói, muitas vezes é desconfortável, porque teremos que sair de uma zona de conforto, teremos que partir em direção ao desconhecido. No entanto, é só assim que nós conquistaremos a verdadeira liberdade e alegria. Portanto, se você quer aprender a tomar a sua mãe, desbloquear esse fluxo de amor entre vocês, fique aqui comigo. Essa é a aula certa para você. Vamos lá? E para começar, vamos lembrar o que é o estado adulto? Lembra da aula passada que eu disse que o estado adulto, o eu observador, eles estavam em potencial no cérebro mais novo, o neocórtex. Pois é a partir do uso mais contínuo das nossas capacidades superiores, ou seja, neocórtex, cérebro novo, é que nós poderemos cada vez mais frequentar esse espaço mais maduro, mais adulto, menos identificado com o quê? Com aqueles montes de emoções desenfreadas, desesperadas, desproporcionais que vêm dos cérebros mais antigos, né? O límbico e o cérebro instintivo reptiliano, certo? Então, não é que o seu neocórtex, o seu estado adulto ou o seu estado observador não sinta. Claro que ele sente, no entanto, ele acompanha, né? Ele acompanha as suas emoções de uma forma calma e centrada. Então, você vai sentir raiva? Sim, vai, mas você vai respirar naquela raiva, perceber a sensação no seu corpo, vai acompanhar a sensação caminhando pelo seu corpo, vai acompanhar a sua ansiedade, percebe? Mas você não é mais só a ansiedade, agora tem um eu observador que acompanha a sua ansiedade e te ajuda a respirar no medo, por exemplo, ok? Então, ativar o estado adulto para que a gente possa de fato caminhar em direção à nossa mãe, certo? Esse é o estado adulto. Nós também podemos chamar esse processo de reemparentar-se. E o que significa isso? A construção e a manutenção constantes de novos pais internos. E isso só pode ser feito a partir do neocórtex, certo? Eu vou criar dentro de mim aquela mãe que eu gostaria de ter tido. Eu vou construir dentro de mim um pai que eu gostaria de ter tido. A partir de antes, cuidar. Antes a gente tem aqui uma ordem, né? Mas tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Não é que agora que você fez a parte 1, cuidou da sua criança, nunca mais ela vai aparecer. É um caminho para sempre, certo? Então, a ideia é que nós possamos criar novos pais internos. Por isso que não tem importância se você não tem mais os seus pais vivos, se você não conheceu seu pai, se você não conheceu sua mãe, se sua mãe deixou você com sua avó, se você é órfã. Né? Então, criar pais internos te tira de qualquer orfandade. Nós podemos nos sentir órfãos, inclusive, muitas vezes, não sendo órfãos de fato. Muitas vezes tivemos pais ausentes, certo? Então, reemparentar-se significa construção e manutenção constantes de pais novos,
dentro de nós. Eu gostaria de incluir você, que pode ter tido uma infância muito difícil, certo? Por exemplo, com uma mãe com algum transtorno mental, com uma mãe que foi embora, uma mãe que te queimou, que te surrou, que te humilhou. Muitas histórias, né? Existem muitas histórias traumatizantes. Se esse é o seu caso, eu inclusive sugiro que você faça algumas sessões específicas para trauma. E existem algumas abordagens, algumas técnicas em psicologia que são especializadas em trauma. E talvez fosse importante para você fazer. Eu vou deixar aqui embaixo dessa aula alguns links para que você pesquise algumas técnicas, ok? Portanto, se esse é o seu caso, vá com calma. Não se obrigue a se reconectar com sua mãe, porque você poderá, por exemplo, estar excluindo a sua criança ou uma parte que muitas vezes ainda está precisando se expressar, está precisando chorar, está precisando liberar ou integrar materiais que ficaram congelados, traumatizados lá do seu passado, certo? Agora, uma coisa super importante se esse é seu caso, muito pior do que ter sido traumatizado pela mãe é seguir a vida adulta se retraumatizando. Porque tudo que nós queremos é poder criar uma mãe nova dentro de nós, que pare de recriar as dores e as feridas infantis. E nós, se não fizermos esse trabalho, seguiremos fazendo isso, né? O que fizeram conosco, nós seguiremos fazendo de uma forma totalmente inconsciente, ok? Então, vamos seguir com calma, acolhendo tudo que poderá surgir. Pessoal, agora anote as duas frases que serão as mais importantes dessa aula. Vamos lá, primeira frase, vou ler aqui, ó. Os problemas que você tem com sua mãe são os mesmos que você tem com as outras pessoas, com o mundo, com a vida, ok? Segunda frase, hoje a dificuldade que você tem com sua mãe é sua. Não tem mais a ver com ela, não tem mais nada a ver com a sua mãe. E é sobre isso que nós falaremos agora. Eu separei 6 modelos de mães, os que mais se repetem na minha experiência. Veja se a mãe que você percebeu lá na sua infância, eu digo a mãe que você percebeu na infância, porque nem sempre a mãe que você percebeu é exatamente a mãe real. No entanto, se você a percebeu dessa forma e a introjetou dessa forma, ok, é isso que vale, tá? É com esse material que nós trabalharemos. Pode perceber que assim, se você tem outros irmãos e muitas vezes vocês, quando compartilham as percepções, nem sempre batem, porque cada um de nós estrutura a personalidade de um jeito. Na época que nós nascemos, a nossa mãe também teve vivências diferentes, estava em fases diferentes, certo? Então, tudo isso faz com que a percepção mude. Então, eu sempre gosto de dizer, em respeito à mãe também, né? É que é sempre a nossa percepção da mãe, ok? Então, vamos lá. 6 modelos de mães. Veja se você se identifica com algum desses. E o primeiro modelo de mãe é inclusive um que está super na moda, as mães narcisistas. Se você teve uma mãe narcisista, ela provavelmente vai competir com você, provavelmente uma mãe que te critica, que tem inveja, que tem ciúmes de você. Isso normalmente acontece com as meninas e principalmente na fase da adolescência para frente, quando as mães veem então naquela menina desabrochando uma ameaça. Provavelmente essa mãe interditou a relação entre essa menina e o pai, por ciúmes. Essa mãe normalmente coloca uma lupa nos defeitos da filha. Ela se incomoda se a filha fracassa e também se incomoda se a filha é bem-sucedida, né? Se você teve uma mãe narcísica, perceba como é que você introjetou isso para dentro de você
e se tornou também narcísica com você mesma. Por exemplo, você coloca 15 roupas antes de sair de casa, porque não se aceita como é, porque vive se criticando, fazendo 1000 dietas, tem muito medo que as pessoas te julguem, que as pessoas te critiquem, que as pessoas falem de você. Tem muito medo de mostrar as suas imperfeições, porque você não recebeu elogio, porque você não foi validada naquilo que você era. Então, o teu exercício, se você teve uma mãe narcísica, primeiro, se despeça de querer ainda ouvir elogios ou ter reconhecimento da sua mãe. Se despeça disso. Lembra daquela frase? Hoje, os problemas que você tem com a sua mãe, as dificuldades, não são mais da sua mãe, dizem respeito a você, certo? Então, se despeça de querer ainda receber elogios ou aprovação ou reconhecimento da sua mãe, ok? E aceite mais quem você é. Comece agora a ser uma mãe boa para você, se aceite como você é, veja o que é bom para você, né? E comece a cuidar dessa parte, curar essa parte que na verdade não se aceita. E isso agora só depende de você. Segundo modelo, as mães vítimas, um tanto infantilizadas, dependentes, carentes, que te ligam pedindo apoio, sugestões, contando os problemas dela. Como é que é com essa mãe? Um grande desafio também, né? Então veja, essa mãe provavelmente tem aí uma dor do abandono, tem medo de ficar sozinha, provavelmente ela acha que não dá conta de resolver as coisas dela sozinha. E se você cair na armadilha de querer suprir ou curar a necessidade de abandono da sua mãe, não será possível. E vai ser muito complicado, porque essa dor é a dor dela. As mães também têm suas dores, viu, gente? Também tem lá as crianças feridas delas. E muitas vezes nós enganchamos, né? Nós queremos ir lá e suprir a dor da criança da nossa mãe. E isso torna essa relação muito desgastante. E acontece aquilo que é bem tradicional no trabalho das constelações, principalmente nesse modelo aqui, que eu me coloco maior que a minha mãe, porque ela se coloca de uma forma um pouco infantilizada e é muito fácil eu então ir para o lugar de mãe da mãe, percebem? Então, se você tem uma mãe vítima, infantilizada, carente, tararãs, desista de querer suprir a necessidade de carência da sua mãe. Essa dor é dela e muito provavelmente, por mais que você faça um buraco sem fundo, não vai conseguir suprir. É a sua mãe que vai precisar também amadurecer e cuidar das carências dela. E se você não tiver ativada, né, porque quando nós estamos com a nossa mãe é muito fácil regredir. É muito fácil ficar ativada nas nossas questões, nas nossas feridas. Então, quando o seu eu adulto estiver mais forte, talvez você possa ir lá e dar uns abraços na sua mãe, porque tudo que uma mãe assim precisa é sentir, né, o seu calor, é sentir que você gosta dela do jeito que ela é, né? E talvez você possa até ouvi-la, mas a partir de um outro lugar, não com os ouvidos ativados de demanda, de que eu tenho que resolver para ela, certo? E claro, também perceber o que aconteceu com você. Você acabou introjetando uma mãe vítima dentro de você e provavelmente ou você repete esse comportamento na sua vida achando que você também não consegue, que você precisa de apoio, que você não vai dar conta, se tornou de alguma forma dependente em algum aspecto, às vezes dependente de reconhecimento, né? Não é só de dinheiro ou de afeto, mas veja aí onde é que estão as suas dependências se você teve uma mãe assim. E uma outra coisa super importante é que nós sempre ligamos vítima com eu não consigo sozinha ou coitadinha de mim. Essa é a vítima mais popular.
Mas existe um outro tipo de vítima que combina muito com quem teve uma mãe assim, né? Uma mãe que às vezes se coloca como que não vai dar conta, né? Aí essas pessoas desenvolvem uma vítima que nós chamamos da vítima do faz tudo, deixa que eu resolvo, tudo eu. E essa também é uma vítima, aquela que fala eu resolvo todos os problemas, os da minha mãe e também os de todo mundo. Mas isso é só uma defesa, assim como a vítima do coitadinha também é. Uma defesa para que a gente não entre em contato com a real dor. No caso dessa vítima que se coloca como eu faço tudo e se torna vítima de resolver então tudo para todos e sempre vai estar sobrecarregada e cansada porque começou a resolver para a mãe, né? Muitas vezes existe aí uma dificuldade de entrar em contato com a dor do desamparo, o desamparo que percebeu em relação àquela mãe, tá? Então, faça esse autoexame e veja o que aconteceu com você se você teve uma mãe assim. O teu trabalho aí, claro, agora é se tornar uma mãe boa para você. Se você é a vítima 2 aqui do faz tudo, o seu exercício é aprender a relaxar. Se você é a vítima 1, igual a mãe, vítima também, o seu trabalho é elevar a sua autoestima, é se validar, é saber que você dá conta sim. Ok? E o terceiro modelo, as mães controladoras e manipuladoras. Cris, eu não aguento a minha mãe manipuladora e controladora. Ela quer controlar a minha vida, ela quer controlar a vida do meu pai, dos meus irmãos, de toda a família. Ela é o centro e ela sabe de tudo e ela vai mexendo os pauzinhos dela, ó, quando vê, acaba acontecendo exatamente do jeito que ela quer. Sempre é do jeito que a minha mãe quer. Como é que é ter uma mãe manipuladora e controladora? Veja, muito provavelmente algo aconteceu na infância da sua mãe que ela ficou com muito medo, medo de confiar nas pessoas, medo de confiar na vida. Muito provavelmente isso foi uma história dela com a mãe dela. Então veja, quando tem uma ferida, né, a pessoa foi enganada, se sentiu traída, sentiu que não podia confiar, ela desenvolve como uma estratégia de sobrevivência o controle e a manipulação, que é uma forma de controle. Eu vou organizando as coisas para que elas saiam daquele jeito, porque lá no fundo eu morro de medo de que as coisas não aconteçam do meu jeito e daí de novo eu vou entrar em contato com essa dor de que eu não posso confiar, certo? Bom, o que aconteceu com você que teve uma mãe assim? Onde é que está o seu controle e a sua manipulação? Você também se tornou uma pessoa controladora e manipuladora? Às vezes, não do mesmo jeito que sua mãe, mas de algum outro jeito. Provavelmente você também tem aí a dor da desconfiança, né? De que você não pode ser enganada. Não sei se para você é difícil se entregar numa relação afetiva ou se entregar para a vida. Ou se você está sempre desconfiada, com medo de ser enganada, com medo de ser traída, com medo que alguém te passe a perna. Então, perceba, se esse for o seu caso, o seu exercício é acolher essa sua parte, que no fundo tem medo, e ensinando, vai fazendo uma reeducação, né, na sua criança, e vai dizendo para ela que agora já é possível confiar. E é um trabalho que a gente vai fazendo devagar, né? A primeira confiança que precisa começar a existir é da sua criança confiar em você, porque não existe pior traição do que a autotraição, quando nós não podemos confiar em nós mesmos, nas nossas intuições, naquilo que a gente acredita,
nos nossos sonhos, nas nossas ideias. Nós desconfiamos o tempo todo de nós mesmas. E aí desenvolvemos defesas, às vezes, muito mentais e nos desconectamos dos nossos sentimentos. Nunca sabemos se podemos confiar naquilo que estamos pensando, criamos muitas dúvidas e muitas confusões. Ok? Então, dicas aí para que você possa cuidar dessa sua parte, para que você se torne uma mãe confiável para você mesma. Quarto modelo de mães: mães que rejeitam, são ausentes ou distantes. Você sentiu que sua mãe não te dava muita atenção? Parece que quando você ia falar com ela, ela estava ali, mas não estava ali. Parece que ela não conseguia de verdade olhar para você e se conectar com você. Uma mãe mais introvertida, uma mãe mais na dela, uma mãe que não era muito de tocar, de acolher, uma mãe mais distante, às vezes no comportamento, e muitas vezes isso também era aditivado se a mãe ficava muito tempo fora, né? E já tinha esse comportamento, isso então ficou maior. Pode ser que uma mãe também muito ausente por conta de um monte de irmãos, uma família muito grande, mas uma mãe que não pôde te dar essa segurança da conexão com o olhar. Bom, essa mãe provavelmente teve questões também lá na infância com a mãe dela. E a dissociação também é um mecanismo de defesa. E muitas vezes ela mesma se sentiu também rejeitada pela mãe. E seguiu com esse mecanismo e assim foi com você. Agora, o que é que aconteceu com você se você teve uma mãe um pouco desconectada? Como que você introjetou essa mãe para dentro de você? Será que você também é desconectado de você? E aí segue agora, né, se rejeitando? E como é que a gente faz isso? A gente se desconecta dos nossos sonhos, do nosso propósito, da nossa tarefa, daquilo que realmente a gente quer. E muitas vezes seguimos nos mecanismos de dissociação no mundo da lua, né? E cada um tem os seus mecanismos preferidos. Os mais comuns hoje são as séries de TV, aonde nós fazemos aquelas imersões maratonas, né? E claro, a gente está falando aqui de um bom senso, estou dizendo quando é exagero. A gente está exagerado lá no celular, no computador ou na TV. São formas de se dissociar e aí você se desconecta de você, se auto-rejeita, você não é tão importante. Tem outras coisas, né, que eu pego também essa atenção e invisto ali, porque não quero investir aqui, certo? Então, veja se você segue repetindo o que foi feito com você mesma, tá? Você mesmo. E veja, como é que você pode se exercitar nesse sentido. Então, se tornar uma mãe boa para você nesse caso, é se tornar uma mãe presente, é se tornar uma mãe que agora sim vai dar atenção para essa criança interna, que agora vai estar presente, aterrada na vida, é fortalecer um pouco mais as suas pernas, é chegar mais aqui e olhar, né? Olhar para o que você precisa olhar. Lembrando que provavelmente também tem muitas ideias criativas aí nessa cabeça. Lembra que onde está a nossa dor, também está o nosso recurso, também está a nossa pérola. Então, muito provavelmente, se você fica presente, você vai se dar conta do quão criativo você é, de quantas ideias maravilhosas você tem, para que você possa começar a acolher e aceitar você mesmo no mundo. Quinto modelo de mães, mães invasivas. Será que você teve uma mãe que invadiu a sua vida e talvez ainda invada? Sabe, aquelas mães que chegam na sua casa sem te avisar, que abrem a sua geladeira, que se intrometem no que você come, que se intrometem na educação dos seus filhos, se intrometem lá na vida do seu marido,
muitas vezes elas são inadequadas, mas elas fazem isso de uma forma inconsciente, porque provavelmente isso aconteceu com elas lá na infância. Muitas das questões que nós estamos tratando aqui são transgeracionais. Isso já aconteceu lá com a sua, talvez, bisavó, avó, mãe, e agora chega em você. Atravessa as gerações. Então, a invasão também é um mecanismo de defesa e são pessoas que elas não conseguem saber até onde chega aqui, ó, a personalidade delas. Elas se misturam demais e acham que ela e os outros, gente, é todo mundo a mesma coisa. Então, o que tem eu ir lá, né? É absolutamente normal, certo? Bom, o grande exercício, se você teve uma mãe assim, você já sabe qual é, né? Aprender a colocar limites. E às vezes não é nem a colocar, é a construir um limite. Por se isso é transgeracional, muitas vezes é assim, eu tenho que construir, né? Pele. Porque é quase que assim, eu tenho uma facilidade muito grande de me misturar demais com as pessoas. E aí eu sinto o que todo mundo sente, e daí eu já não sei mais quem sou eu, quem é o outro. Tenho medo de entrar em relacionamentos, porque eu sempre me perco de mim quando entro nos relacionamentos, já não sei mais quem sou eu, quem que é o outro, porque foi assim que eu me senti com a minha mãe se misturou demais comigo, né? Enfim, seu exercício, se você introjetou uma mãe invasiva dentro de você, duas questões importantíssimas. Primeiro, aprenda a colocar limites nas pessoas que convivem com você. Você precisa, isso para você é cura, precisa aprender a dizer não, precisa aprender a saber até onde é você, até onde é o outro, tá? E segundo grande exercício, perceba como é que você invade, como é que você se mistura com as pessoas, porque isso normalmente é muito inconsciente. E nós nem nos damos conta que invadimos sim as pessoas. Então, perceba, faça esse autoexame e veja se você pode desenvolver internamente uma mãe que respeite você mesma e que, inclusive, essa criança dentro de você, muitas vezes, mais do que ser acolhida, ela precisa de limites, porque ela quer fazer o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer, muitas vezes impulsiva. Então, perceba aí dentro de você se não é importante colocar limites na sua criança, colocar limites nos seus instintos e nas suas emoções, porque você provavelmente tem uma tendência de avançar, né, o sinal vermelho na direção das pessoas, ok? E se misturar e não saber mais quem é você, quem é o outro, tá? Então, que você possa se tornar uma mãe que coloca limites de uma forma firme e amorosa e tenha mais respeito por você. E o sexto e último modelo de mães, mães superprotetoras. Será que você teve uma mãe que não permitiu que você crescesse? Que não permitiu que você se arriscasse, que você errasse? Aquelas mães que não suportam ver os filhos sofrerem. Pois é, provavelmente isso também aconteceu com ela, ou aconteceu o contrário. Pode ser que ela tenha sofrido tanto que aí ela chegou à conclusão que não, eu não vou permitir que o meu filho ou a minha filha sinta isso daqui, certo? Veja, se você é filha de uma mãe superprotetora, o que você introjetou aqui dentro de você? Provavelmente você também se protege demais e ficou aí dentro de uma redoma. E o seu grande exercício é se arriscar, é ir para a vida. Então é a construção de uma mãe que não tem medo de encarar a vida, de subir na árvore, se eu cair, ok, vamos embora, né? Então, se você é menina, é uma mãe que acredita mais em você, que você precisa desenvolver, ok? E se arrisca. Se você é menino, aqui provavelmente criou-se uma dinâmica que nós chamamos na constelação do filhinho da mamãe. Por quê? Porque é aquele filho que criou um laço
muito forte com a mãe. Ficou lá embaixo da asinha da mãe mesmo, a mãe com essa tendência super protetora e a criança ficou ali. Isso pode ter desenvolvido, por exemplo, um machismo ou uma exigência muito grande com as mulheres, uma tendência a comparar sempre as suas mulheres com a sua mãe. Às vezes você pode inclusive não ter se casado ou ter dificuldade de aprofundar nos relacionamentos, qualquer relacionamento que seja, porque existe uma certa fidelidade a se manter embaixo aqui da asinha da mãe e ser o menininho da mamãe, né? E se esse for o seu caso, o teu exercício é também desenvolver aqui uma mãe interna que te convide a ir para o mundo, te convide a aprofundar uma relação, que te convide a mergulhar num relacionamento ou se arriscar, né? Ir para o desconhecido e romper aí esse lugar com a mãe. Não é romper com a mãe, mas é romper essa relação doentia com a mãe, ok? Uau, eu realmente espero que você tenha se identificado com algum desses modelos que eu acabei de te oferecer. Lembre, você pode se identificar inclusive com mais de um e esses são os mais comuns. Existem outros, tá? Então, mais para que você tenha uma ideia, né, do que é que você pode ter introjetado aí dentro de você. E para te ajudar ainda mais nisso, eu preparei uma folha de trabalho que está aqui embaixo. Clica no link, dê uma pausa agora, lembra que tem aquela playlist gostosa para que você possa responder as perguntas da folha de trabalho. E aí você vai poder relacionar aquilo tudo que você ouviu com a sua própria vida, certo? Então, eu espero que você faça um ótimo exercício e já já a gente está de volta. Bem-vindos de volta! Espero que vocês tenham feito ótimas reflexões. E a ideia agora é seguir ampliando a nossa perspectiva e passar a olhar a nossa mãe de um novo jeito. Então vamos lá! Um dos trabalhos mais lindos das constelações familiares é aprender a se colocar no lugar dos outros, aqui no caso, da nossa mãe. Eu me lembro quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, com o próprio Bert Hellinger, num treinamento que ele deu aqui no Brasil, eu achei fantástico, porque eu falei, uau, olha só que interessante olhar para o mundo, olhar para mim mesma a partir da minha mãe. E isso é maturidade, viu, pessoal? Porque a criança em nós não consegue se colocar no lugar do outro. Precisa de muita maturidade para que você possa começar a fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, certo? Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Começar a se colocar no lugar da nossa mãe. Por isso que na folha de exercícios tinha lá uma pergunta a respeito de como foi a história de vida da sua mãe, de como foi a relação da sua mãe com a mãe dela, porque a sua mãe, quando teve você, ela não chegou zerada. A sua mãe trouxe já para a relação com você um monte de outras vivências que com certeza absoluta interferiram na relação com você, certo? E as crianças normalmente acham isso, né? Que a mãe chegou zerada, que nada existiu antes dessa relação. Mas não é verdade. Então, quando nós começamos a olhar para nossa mãe e para tudo que veio atrás dela, nós então temos a possibilidade de ampliar o nosso olhar. E é por aí que a gente vai seguindo agora. Eu quero seguir com uma frase do Bert Hellinger e que ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Quando a mãe não pode ir em direção à sua filha, é porque ela está complicada com sua própria mãe. Assim, a filha assume o lugar da mãe. Bert Hellinger. Então eu quero te dizer que assim, olha, provavelmente, se sua mãe não te deu o que você gostaria, é porque ela também estava envolvida
com as faltas em relação à mãe dela. A gente chama nas constelações emaranhada. Ela estava lá enroscada, né, nas histórias entre ela e a mãe dela. E ela não estava mesmo totalmente disponível para você. E ó, vou te dizer uma coisa, não existe mãe neste planeta que esteja 100% disponível para seus filhos. Não tem como, porque nós viemos da nossa mãe, que veio de nossa avó, e todas aquelas questões que vieram lá atrás, elas seguiram e vieram parar aqui em nós. Então as mães chegam com questões para educar os seus filhos. E rapidamente os filhos se conectam com as questões inacabadas das mães e muitas vezes é aí que começa toda a bagunça, porque eles querem, né, ficar maior que suas mães para então resolver as questões inacabadas. E não é nesse momento que a gente ajuda, né? Nós ajudamos sim quando crescemos e então vemos aquilo que está inacabado dentro de nós e agora sim vamos ver o que é que conseguimos transformar ou acabar. Para as próximas gerações já receberem uma novidade, né? Algo já evoluído a partir do que saiu de mim, certo? Portanto, o exercício agora é aprender a olhar para a grandeza da sua mãe. E isso só é possível se você vai além das necessidades que não foram preenchidas na sua infância. Perceberam agora o trajeto que nós fizemos? Como tem um sentido? Somente agora você pode olhar para sua mãe, sair do centro, né? Que centro? O centro daquela criança que está sempre no centro, por isso ela é egocêntrica, não é? Então você pode sair do centro e olhar para sua mãe, agora com bons olhos, com uma boa percepção. E talvez você já tenha percebido que a mãe que você tem é a mãe certa para você, é a mãe sob medida, que na relação com sua mãe foram ativadas as principais feridas que você precisava para desenvolver as suas maiores qualidades. Porque acoplada à dor infantil, à ferida infantil, sempre vem uma pérola, uma qualidade, um recurso. Então veja, é por isso que nós não queremos mães perfeitas, porque se tivéssemos mães perfeitas, nós não desenvolveríamos ou traríamos aquilo que a gente tem de melhor. No meu caso, por exemplo, a minha criança sentiu muito a dor de não ter sido cuidada. Não que minha mãe não cuidasse de mim, minha mãe cuidou muito de mim. No entanto, para a minha criança foi insuficiente. Minha mãe teve um filho atrás do outro. Eu sou a mais velha de 4. E aí então sempre tinha bebê pequeno ali, eu me lembro de pequenininha indo para a escola, mas eu não lembro de ter aquela mãe ali disponível para mim. E tá tudo bem, porque sempre tinha lá um recém-nascido precisando mamar. Então fui aprendendo a me virar muito cedo sozinha, fui desenvolvendo a autossuficiência, fui ajudando minha mãe muito em casa, né? E ok, ao mesmo tempo que tinha uma dor lá, né? A dor de não ter recebido uma atenção exclusiva, um cuidado exclusivo, né? Não era possível. Eu também fui desenvolvendo o cuidado com o outro. E olha só, o que eu faço hoje? Eu sou psicóloga, cuido das pessoas, né? Essa é a minha profissão, que eu amo cuidar das pessoas. E por isso que você também desenvolveu a sua maior qualidade lá atrás, né? Quando você também acionou as suas principais feridas. E essa ferida é uma ferida da alma. Você precisava desse sistema, precisava dessa mãe, para que você pudesse também desenvolver os seus recursos. Então veja, essa aula é para te mostrar que a mãe que você teve foi a mãe certa para você. E tudo aconteceu exatamente do jeito que precisava acontecer para que você se tornasse quem você é hoje.
E antes de você fazer a sua meditação para tomar completamente a sua mãe, eu vou ler algumas frases do Bert Hellinger sobre a mãe, ok? Então vamos lá. Se a relação com a mãe vai bem, tudo vai bem. A vida nos trata como tratamos a nossa mãe. As pessoas que têm uma boa relação com a mãe aparentam isso no seu rosto. Ele é iluminado e as pessoas a amam. A mulher recebe da mãe a força e a coragem para se abrir e se entregar ao homem como mulher. E uma mulher se torna muito mais atraente para seu par quando ele percebe nela a expressão da força feminina transmitida através das mulheres das gerações anteriores. Olha que lindo! O dinheiro tem a face da mãe. A saúde física plena vem com uma boa relação com a mãe. Vejam, né, como é importante a relação com a mãe. Ele ainda fala assim, olha, se precisamos contratar um funcionário, gerente, é preciso saber qual sua relação com sua mãe. Se a relação dele com a mãe é boa, ele cuidará bem da sua empresa ou da sua casa. Então, palavras de Bert Hellinger para a gente fechar essa aula. Eu quero te desejar uma linda meditação para que você possa se entregar e tomar a sua mãe profundamente. Pode fazer essa meditação quantas vezes você quiser, mas faça antes de seguir para a aula 3, tá? Até lá! Até breve!